É isso aí, meu amigo. Sejam bem-vindos ao canal A Vida Alheia TV. Aqui a gente fala de tudo, por isso que é a vida alheia. Então vamos lá. Se você é bolsonarista, é um conteúdo para você. Se você é um lulista, esquerdista, enfim, seja bem-vindo. Aqui é o canal para você se interar com o que está acontecendo no mundo político, econômico e etc. É um simples canal que está aí crescendo, 4.000 inscritos. Muito obrigado você que está fazendo parte desse humilde canal. Então vamos lá, o que interessa aqui é cortes. Valeu, Flow entrevistando Flávio Desmaio Nantes Bolsonaro. Desmaio porque quando ele estava fazendo a entrevista política lá, né, o debate, ele desmaiou. Muita pressão, muita pressão. Então vamos ao que interessa. E é isso. E como é que tu vê a situação que a gente está agora no que tem a ver com o tarifaço, cara, com relação com o Trump, Estados Unidos, o teu irmão lá fora, tudo isso acontecendo. Agora a gente está felizmente numa situação que parece que as coisas estão caminhando para um tarifaço mais suave, né? O que ele fez foi abrir algumas exceções ali, né? Ainda tem, parece que mais de 40% dos nossos, quase metade dos produtos brasileiros que são exportados para os Estados Unidos ainda estão com a sobretaxa de 40%. Mas assim, deixa eu fazer um resgate aqui da verdade. O Eduardo nunca pediu para o Trump tarifa de nada. O que ele pedia era, tá acontecendo essa realidade no Brasil, há uma lawfare, uma perseguição por parte do judiciário contra não só o Bolsonaro, diversas pessoas que são de direita, parlamentares inclusive. E qual era o papel dele? Levar essas informações para as pessoas no entorno do Trump. Quando você achar que o Eduardo ele tem algum comando, algum domínio, ele pode manipular o Trump, pô, pelo amor de Deus, né? É aquilo que a gente está conversando, isso perde a credibilidade, esse argumento. E como é que os Estados Unidos entram na confusão, Igor? Entra na confusão porque o Alexandre de Moraes perseguiu cidadãos americanos e empresas americanas. Isso que deu aso, que deu razão ao Trump decidir sancionar o Alexandre de Moraes com a Ali Magnitsky. Você vai lembrar, ele botou o Elon Musk de investigado no inquérito de fake news. Sim. Ele derrubou a Rede X por 30 dias dentro da eleição. E para atingir financeiramente o Elon Musk, como a Rede X não tinha um representante aqui, ele foi numa outra empresa ligada ao Elon Musk, ele tinha alguma participação, ele bloqueou os bens da Starlink. Você lembra? Quer dizer, o cara não tem limites. Ele estende a responsabilidade criminal de uma pessoa. Se não conseguiu atingir a pessoa que ele escolheu previamente, ele vai na empresa. Se não tem empresa, ele vai numa outra empresa que aquela empresa tem ligação. Cara, isso é democracia aonde? E o método com que o Alexandre de Moraes tentava intimar o Elon Musk e as empresas americanas, ele mandava um e-mailzinho informal. Olha, a decisão está aqui, não comenta, você tem que tirar o perfil do Igor da rede social sem falar a razão. Fala que foi por causa como é que eu falo? As Big Techs, um X lá, causas de... Como é que é o nome que eles usam? Termos de uso. Termo de uso. Tem que falar que foi termo, não pode falar que foi por causa de uma decisão judicial. Quer dizer, um troço completamente informal. Tinha que mandar tem um processo judicial. Pô. Essa porra nos Estados Unidos funciona, né? E aqui não, cara. Aqui ele faz o que quer. O Alexandre de Moraes simplesmente ele escolhia quem ia ser o alvo dele. Ele usava uma milícia paralela dele no TSE com relação ao processo que tinha no TSE, aquela tal de gabinete de combate à desinformação de não sei o quê, que o próprio ex-assessor dele denuncia o método dele. Esse cara tá sofrendo um processo também, o cara saiu do país também. Porque é óbvio que se ele tá aqui, ele tá preso. Quer dizer, um cara que denunciou os abusos de um juiz, ele vira investigado por ter vazado a informação que era sigilosa. Quer dizer, ainda o jeito que é feita a coisa, Igor, ainda dá validade pro que o Tagliaferro fez. Porque, porra, se era uma fake news, vamos processar o cara por fake news. Não, vou processar porque você vazou informações sigilosas, ou seja, aquilo é verdade. Estava no processo. E uma das denúncias que ele fez foi grave, foi uma manipulação da sentença lá que o Alexandre de Moraes fez. Mas não quero entrar nesse mérito aqui, não. Então, assim, é um cara que escolhe o alvo que ele quer punir. Isso tinha nas conversas que o Tagliaferro vazou.
o Alexandre de Moraes cobrando qualquer coisa que tivesse contra o, sei lá, a Revista Oeste, contra o Brasil Paralelo, contra o, sei lá, o Alan dos Santos, produz um relatório para mim aí. Então, assim, ele escolhia os investigadores. E ficava uma merda o relatório. Porra, vai precisar eu fazer esse relatório? Volta e faz de novo. Quer dizer, não tem Ministério Público. O cara é tudo. E lembrando que ele é que era, em tese, supostamente, o alvo. E em várias situações, inclusive nessa que ele botou o Eduardo agora de investigado por ameaça à soberania. Pô, se o cara foi atingido por uma Magnitsky, ele tá acusando Eduardo Bolsonaro, Paulo Figueiredo, inicialmente lá o Jair Bolsonaro também, mas depois saiu do processo, de estarem trabalhando. Estava procurando aqui o microfone. É muita canalice, cara de pau, viu? É um papo um papo de louco. As evidências que levaram à condenação do Bolsonaro é notório, né? Público e notório, né? Discurso de advogado. Fala de advogado, melhor dizendo. Mas enfim, sem conversas, sem palavras bonitas aqui. Público e notório, sabemos que foi idealizado um complô para chegar a dar um golpe. Mas houve tanta incompetência no processo que culminou na não execução do golpe. Porém, todavia, entretanto, a tentativa de golpe de Estado é crime. Porém, vamos lá, sabemos que se o golpe estivesse finalizado, executado, não teria o processo, porque é justamente através do golpe que as instituições são tapeadas, são como que fala, meu Deus, uma palavra bem simples aqui, são cometidas ao bel prazer do ditador. Elas são cometidas a fazer justamente aquilo que o ditador impõe. Você entendeu, né? Enfim, sou um aprendiz aqui de ouvir os canalhas falarem e, ao mesmo tempo, de ouvir também pessoas que têm entendimento, que aqui também falam nas redes sociais. E por isso, essa conversa bonita aí desse camarada que comprou um imóvel de 6 milhões, que diz ele que ao vender a loja de chocolates teria valores e etc. Nossa, loja de chocolate, a fábrica de chocolate, enfim. Logo esse camarada que se bate no peito, ele e os seus pares, irmãos e o pai, tinham uma amizade com um miliciano. Inclusive, os familiares do próprio miliciano dão toda a evidência da amizade como assessores políticos no estado do Rio de Janeiro. E convenhamos, a milícia, imóveis, dinheiro vivo, me soa muito sujo. Bolsonaro foi devidamente condenado, apoiador de miliciano, e se não é o maior representante dos criminosos do poder paralelo, milícia. E diga-se de passagem, no seu governo dos 4 anos, pode ter certeza, o ato miliciano foi transitado pelo Estado brasileiro em diversas cidades do Brasil. E na Bahia não é diferente, que é o meu estado. Mas enfim, vamos ao que interessa, vamos ouvir o canalha falar. Fala, canalha. Contra, trabalhando para ele sofrer a sanção. Uhum. Pô, quem deu a sanção não está no inquérito.
Você concorda que tinha que estar o Donald Trump de investigado nesse troço? Porque ele que foi o autor da sanção? É ele que está tentando contra a soberania do Brasil? Por que não está? A pergunta, se ele puder sentar aqui algum dia para falar contigo, ele adora dar uma entrevista, de repente ele podia te responder essa pergunta. Vem cá, por que você não botou o Donald Trump? Botou o Eduardo. Tu acha que um caminho pro Brasil... Bom, a gente tá pensando aqui, a gente tá falando de várias coisas que acontecem por conta de... A história não vai perdoar esses canalhas. Tá falida essa família Bolsonaro, tudo crápulas. Tudo mamam no governo. O pai, não sei o que. Canalha também, 30 anos num poder político, nada fez. Nada fez. Digo mais, colocou os seus familiares, pois o primeiro dos filhos foi o Carlos, saiu como vereador, está eternamente vereador no estado do Rio de Janeiro. Posterior veio esse canalha, depois o Eduardo e agora o outro vagal que é vereador no estado de Santa Catarina. Diga de passagem, em Balneário ou é Florianópolis? Eu não sei. É uma dessas duas cidades. Não importa. O estado é o estado de Santa Catarina. E o cara, meu Deus, tem um discurso, viu? Muito intelectualizado. O Jair Renan. Ai, meu Deus. Vamos ouvir o canalha. Fala, Flávio Miliciano Bolsonaro. De interpretação de lei, por conta das pessoas que estão ali, mais ou menos isso. Uma nova Constituição é um caminho? Não sei qual vai ser o caminho, Igor, mas alguma coisa, né, tem que ser feita. E com o Congresso que nós temos hoje é mais difícil. Então, assim, é um problema sério. A gente tem que batalhar aqui para sobreviver até a próxima legislatura, até as eleições de 2026, para ver como é que vai ficar a composição do Congresso Nacional, para ver se dá para fazer alguma coisa. Assim, eu não estou ameaçando ninguém, não estou falando de impeachment, não estou falando de fechar nada, pelo contrário. Mas a simples certeza dos caras. Esse negócio de... pedindo menos aí. Não estou falando de ninguém aqui, de impeachment, de fechar nada e tal. Mas o papo do irmão dele, se eu não me engano, 2000... Que ano foi aquele, pai? Será que foi 2018? Enfim... O ano não interessa, mas foi dito, é público e notório, está aqui nas redes sociais, que o Eduardo Bolsonaro disse em uma palestra que só bastava um cabo e um soldado que o STF seria fechado, ou melhor, o Congresso. Enfim, canalhas, como diz o Glauber, é isso, canalhas. De que o Senado, que é quem tem a competência aí de constitucional, de frear esses arroubos de um ministro do Supremo. Se eles têm a convicção que o Senado não faz nada, e não faz nada não é porque não tem razão para fazer, tem razão. Tem diversas, contra alguns ali. Mas se eles têm alguma espécie de controle sobre a maioria do Senado, que nem pauta um processo de impeachment, isso é um fator que desequilibra o processo democrático todo. Isso são outras palavras para rabo preso? Porque dá certeza para os caras de que eles podem continuar fazendo o que estão fazendo e nada vai acontecer. Uhum. Então, o simples fato de a população escolher um Senado federal que tenha a consciência, não é que vai fazer alguma coisa contra, mas que tem a possibilidade de fazer, entende? Eu acho que já pode reequilibrar o jogo. Porque eu sempre falei lá atrás, cara, enquanto ainda tinha, né, ainda podia acreditar nisso. Eu fui a primeira pessoa que usou essa expressão de autocontenção do Supremo. Porque eu falo assim, cara, não é possível. Tem pessoas ali que quando era a Lava Jato que fazia, né, que eles acusavam de fazer aquilo tudo contra o Lula, esses caras mudaram de posição, anularam tudo, descondenaram o cara por causa dos abusos. Cara, o que acontece hoje é 1000 vezes pior. Pô, não é possível que alguém em algum momento não vai dar um freio no Alexandre de Moraes. E aí que eu te falo que já esse é um processo que não começou agora na eleição, com o ataque ao ONU. Começou já no primeiro dia do governo do Bolsonaro. Porque deram uma espécie de procuração para o Alexandre de